Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Histórias que Inspiram na Moda e na Vida. Esse projeto é promovido pela PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, em conjunto com a Prefeitura e Secretaria de Cultura da nossa cidade de Hortolândia. E hoje, a nossa convidada especial é a Daniela Marques, gestora de moda. Dani, seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço muito você aí topar esse projeto incrível, onde aí você vai compartilhar um pouquinho da sua história para inspirar essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Para começar, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, eu brinco que desde pequena eu queria ter um trabalho que envolvesse moda e viagens. Sempre gostei, fui fã. Até que eu descobri que existia a faculdade de moda, não sabia até então. Sempre gostei de arte, publicidade, moda, mas nada profissional. E aos 14 anos de idade eu comecei a trabalhar num final de ano em uma loja de vendedora. E eu me apaixonei. Eu acho que eu sempre falo que cada trabalho que eu tive, cada lugar, pessoas me ensinaram alguma coisa muito legal. E esse trabalho, eu me lembro até hoje que me ensinou o poder de uma boa embalagem, porque as pessoas iam lá para comprar acessórios e vinham em embalagens lindíssimas. E também o poder do storytelling, de uma narrativa. Porque a dona, ela vendia joias que eram réplicas de joias do Museu da Índia. Então, tudo tinha um significado. E as pessoas ficavam fascinadas por aquilo. Depois, aos 16, eu trabalhei em loja de shopping, de vendedora. Acho muito bacana, porque te tira da sua bolha, né? Da tua escola, da tua família. Então, você aprende a lidar com outros tipos de pessoas, outras culturas, educação. Foi muito bacana, até que eu fui morar fora. A história que muita gente conhece, né? Fui sair de casa cedo, fui morar em Barcelona, enfim, para estudar e ao mesmo tempo trabalhar. E aí que eu comecei a trabalhar com a parte mais de varejo de moda global, mundial. E fui me apaixonando, trabalhei no Hard Rock Café, comecei na parte de lojas. E de lá a gente cuidava de todas as lojas de toda a Europa. Aprendi a fazer pedidos especiais, como fazer visual merchandising, aprendi como aumentar o ticket médio e principalmente treinamento de equipe. Fundamental, assim. Então eu brinco que eu acho muito legal, porque eu sempre trabalhei em empresas americanas e europeias e é muito treinamento, sabe? Depois, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria trabalhar na Bershka, que é do grupo Inditex, que é o grupo da Zara. A Zara tem várias marcas, e essa é a segunda depois da Zara, em número de lojas, faturamento e tudo mais. Mandei meu currículo para lá. Gente, era 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar, 4 pedágios. Eu me lembro de eu ir fazer as entrevistas, e aí eu sempre brinco, né? As pessoas falam, nossa, você morou fora, que legal, tudo. Eu falo, nossa, mas foi muita superação, sabe? Acho que ninguém não vê o corre, né? Exato. Ninguém sabe tudo que a gente passou, tudo que a gente batalha para chegar até ali. E foi maravilhoso para mim ter trabalhado na Bershka, porque para mim foi uma escola. Eu aprendi muito sobre análise de produto, controle de estoque, como fazer peças para o mundo inteiro, como pesquisar mercado. Nossa, tanta escola, tanta coisa assim que eu falo que foi uma escola mesmo para mim. De lá eu saí e fui para a Guess Europa, que estava com todo o plano de expansão pela Europa. Trabalhei lá durante bastante tempo. Depois fui para Topshop, vim para o Brasil, fui para Renner, no Sul, fiquei morando lá 2 anos. Depois voltei para São Paulo, trabalhei na Riachuelo. E depois eu construí a Amaro. No início, eu fui responsável por todo o Apparel Private Label, que é toda a parte de roupas, né, de terceirizado. Então, lancei jeans, tricô, moda praia, lingerie, malha, jeans, tudo que você imaginar. Contratação, cadeia de fornecedor, equipe, tudo, treinamento. E aí, depois, eu fui trabalhar, sempre fui CLT. Aí, a partir do momento que eu saí da Amaro, eu fui trabalhar para mim mesma. E aí, eu abri a Marques Consultoria, exatamente, para empreender. Tá do outro lado, que também é um grande desafio. Todo mundo vê, fala, nossa, que maravilha. Mas eu sempre falo que é preciso muita coragem, muita determinação para
para conseguir, né? É muita coisa que você tem que aprender assim na marra, sozinha. Sim, o problema acontece, a gente vê como faz, vamos descobrir fazendo, não tem outro jeito, Exato, né? Botando a mão na massa. exatamente. E aí hoje eu tô cada vez mais buscando o meu caminho, que era o que eu queria mesmo, né? Eu queria poder dividir esse meu conhecimento, principalmente com mulheres, não só com mulheres, mas eu acho que com muitas mulheres, porque o universo da moda ele é muito dominado por mulheres. Sim. Então eu sempre gostei muito dessa parte de ensinar, desde pequena, Sim. de profissionalizar as pessoas, de fazer treinamento. Hoje eu faço, né, as mentorias, dou palestras e cada vez eu vou indo cada vez mais. Só que o universo também, que pra mim foi tudo muito novo, né? Trabalhar pra mim mesma, assim. Nossa, e uau, que trajetória incrível, né? Te deu um embasamento, muito portfólio para você, né, trabalhar hoje no que você faz, que você é uma excelente profissional, te acompanho, admiro. Obrigada. Inclusive, no podcast só tem convidadas especiais, assim, que, olha, Maravilhosa. que inspira muito mesmo. Dani, então, né, pensando nesse contexto do empreender, qual o caminho você acha que quem deseja empreender deve seguir? Qual o primeiro passo? O que você pode dar aí de direcionamento? Essa é uma pergunta muito legal. Sabe por quê? Eu acho que, como muitas coisas que foram acontecendo na minha vida, eu fui muito pioneira, sabe? De fazer coisas e ter essa. Eu acho que assim. Primeiro, essa superação, né? Porque você passa por muitas dificuldades, você tem que ter essa coragem, né? De dar um passo adiante. Muitas vezes, sem saber aonde ele vai dar, né? Você só sabe que você vai. E então você vai aprendendo tudo muito na marra. E eu me lembro que eu fui, e no que eu fui, eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam vindo atrás. E muita gente me perguntava, Dani, você que trabalha para você mesma. E eu me lembro que as primeiras perguntas que eu recebia era, como é que você se organiza trabalhando de casa? Por quê? Era um pós-pandemia, e era um pós-pandemia, que estava todo mundo no home office, poucas pessoas estavam no híbrido. Então eu me lembro que as primeiras coisas que eu comecei a compartilhar era como que era uma rotina, como que eu me organizava, como que eu criava os meus processos, minha agenda, gravação, dentro da minha própria casa. E eu acho que isso é fundamental. Quando a gente empreende, a gente tem que entender que não é porque a gente está em casa que a gente vai acordar e trabalhar de pijama. Pelo menos eu tenho essa visão, sabe? Eu concordo com você que a gente tem que se arrumar, tem que se preparar para Exato. Preparar um ambiente para aquilo, né? Exatamente, sabe? Ter um espaço, não ficar misturando coisas. E entender que, assim, eu sempre falo que empreendedorismo, eu falava para as minhas equipes, não é só a gente montar um negócio. Eu acho que quando a gente trabalha para uma empresa, a gente empreende porque a gente é a empreendedora da nossa vida, da nossa carreira. Sim. Independente de você abrir o seu próprio negócio ou não, a gente tem que saber o que a gente quer pra gente, pra nossa vida, pra nossa carreira, tanto pessoal quanto profissional. Sim, mas aqui a gente está falando muito do profissional. Então, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito o que eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, é o que eu digo, a gente não pode ficar só no sonho, eu gostaria de fazer aquilo. A gente tem que traçar metas. Eu que venho de mundo corporativo, tudo para mim. Metas, indicadores. Planos de ação, indicadores, análises de venda. E assim, o que eu preciso fazer para atingir os meus objetivos? Qual que é o passo a passo? Quais são os prazos? Então, eu fui dessa forma, colocando metas para mim mesma, falando aonde que eu queria chegar, como que eu podia fazer para estar ali. Descobri muito, acho que quando você começa a empreender e trabalhar para você mesma, mais do que nunca, você aprende o poder do networking também. Isso é importantíssimo, é o que ela na mesa certa, seu negócio cresce, né? Ao lado de pessoas certas, com uma boa execução. Que vai para frente, né? Exatamente. E pensando nesse contexto, né, de empreendedorismo, você é gestora de moda e você auxilia, né, faz a mentoria várias empreendedoras donas de loja, né? Qual o maior erro que as empreendedoras cometem na hora de abrir ou durante a condução ali da sua loja? Primeiro erro clássico. Elas compram o que elas gostam. Não que o cliente... Ela não pensa em uma construção de marca. Eu acho que eu entendo que muitas empreendedoras começaram indo ali, comprando, sabe?
modelo sacolão, muitas vezes, ou com uma pequena loja falando, vou fazer um teste. Mas eu acho que tudo na vida a gente precisa se profissionalizar. Eu falo que assim, você tem licença poética quando você está no começo. Depois, se você quer crescer, você precisa começar a se profissionalizar. E eu vejo pessoas que passam muitos anos no mesmo lugar, tá tudo bem também, tá? Não tô querendo que todo mundo cresça, acho que nem todo mundo tem esse espírito de vou abrir 10 lojas, vou montar minha própria marca no futuro. Bom, tá pagando as contas. Tá Exato, e tá ótimo. E tem família, filho, e fala, tenho meu emprego e tá perfeito. Mas eu acredito que muita gente poderia acertar mais a coleção se analisasse melhor para quem que elas estão vendendo, qual que é o hábito dessas pessoas, como que é o comportamento, quais são as ocasiões de uso. Isso seria muito mais inteligente na hora de fazer uma compra para você ter mais lucro. E você já teve alguns cases que você pegou alguma loja que estava quase falindo, fechando e com as estratégias corretas, com toda essa estruturação, inúmeras, muito, né? Inúmeras. Mas isso eu não te falo nem de lojas multimarcas, eu te falo até de grandes empresas que eu trabalhei, tá? Eu posso citar muitos cases de sucesso dentro de grandes empresas. Inclusive, quando eu vim para o Brasil, eu nunca me esqueço que eu estava começando, né, num trabalho novo, e o diretor de compras falou, Dani, a gente está pensando em descontinuar essa marca. Era uma grande marca de varejo com várias marcas dentro, né, que são os lifestyles. E aí eu falei, vamos estudar, vamos entender por que não está performando bem. Quando a gente vai estudar mercado, conversar com clientes, entrevistar vendedores, gerentes de loja, visitar diferentes mercados aqui do Brasil, a gente percebe que o Brasil ele é um continente com gostos muito diferentes, com culturas muito diferentes, corpos muito diferentes. Então, muitas vezes, uma coisa que funciona no sul do país não funciona no Nordeste. Então, eu me lembro que as meninas falavam, eles pedem para mandar cor, a gente manda a cor e não vende. Quando eu ia lá para a loja de Salvador, por exemplo, eu via que a camiseta vermelha tinha uma caveira gigante. Ou seja, eles são super religiosos. Aquilo não é um produto comercial para eles. Porque a moda é muito cultura, né? Não tem a ver com a cultura daquela região. Exatamente, exatamente. Então, para lojas locais, a mesma coisa, né? Então, desde grandes empresas, até mesmo na Guess, eu me lembro que a Guess, o Paul Marciano, que é o dono, ele falou, nós somos uma loja de jeans, e como que a gente não vende muito jeans na Europa? E pesquisando esse mercado e visitando as lojas, o jeans ele ficava sempre no fundo da loja ou no segundo andar, lá no fundo. E aí a gente falou, vamos fazer testes e trabalhar o jeans por coleção em lugares estratégicos da loja. Por isso que eu falo do poder do visual merchandising também. É importante, né? E isso, as vendas do jeans começaram a subir em uma semana, muito rápido. E às vezes são ajustes bem simples, né? Que a marca faz, que ela já consegue ter um resultado totalmente diferente. Exatamente. Eu acho assim, porque às vezes uma coisa que você citou que é bem importante, que a gente não vê muito o pessoal falar sobre estudar, buscar informação, ter conhecimento. Isso é importantíssimo, não é porque a gente, fiz alguma faculdade, alguma coisa e vai, não. E entender também que tem coisa que não vai ser o nosso ramo, mas não vai ser a nossa expertise. Que existem pessoas no mercado com essa expertise, né? Exato. E eu acho que o seu trabalho vem muito para isso, porque às vezes, eu quero abrir uma loja, ok, fiz lá, já defini o meu público, já defini o estilo de roupa, não sei o quê. Tá, mas tem alguns ajustes que a gente precisa desses profissionais para conseguir com que a loja, de verdade, tenha vendas significativas, né? Porque deve ser péssimo a pessoa ter uma loja, vender, pagar fornecedor, não ter lucro e ficar aquele negócio. E várias fecham, muitas nem chegam. Enxugando gelo. Não chegam nem no primeiro ano de abertura de loja, né? Exatamente. Fecham antes, porque também não tem a persistência, a resiliência, que tudo isso faz parte do empreendedorismo. Com certeza. Né? E, Dani, então, o que você acha que é essencial ali para as marcas se destacar no mercado das concorrentes, visando tudo isso que a gente comentou? Eu acredito que treinamento de equipe ou o próprio treinamento. Tem uma frase que eu sempre digo, Ju. O dinheiro que você não ganha está no conhecimento que você não tem, tá? E ao longo de toda a minha carreira, eu posso te dizer que, e eu posso te provar, porque isso já aconteceu comigo.
Eu te digo, pensa num blazer vermelho. Você vai pensar no modelo de blazer vermelho, eu vou pensar em outro. Aham, sim, Então, o conhecimento que você tem é baseado na tua história, sim. na tua educação, no que você viu, né? São as Uhum. suas referências. E muitas vezes você escuta falar que precisa daquilo, mas você vai fazer baseado nas tuas referências, Sim, entende? E eu vou fazer baseado nas referências de grandes marcas que funcionou, sim. né? Adaptado, obviamente, para cada tipo de mercado, seja atacado, varejo, multimarcas, como que é, né? Porque a ideia é a mesma. Uhum. Então é fundamental que você entenda, eu sempre falo, primeiro de tudo, entenda para quem você está vendendo. Segundo, olhe para o passado para prever o futuro. É muito fundamental e necessário que as pessoas analisem vendas, Sim. que elas trabalhem em Tem cima que- de dados. E Quando tem eu que falo, avaliar, né, indicadores. Não tem como a Ju, empresa não crescer se ela, onde eu estou, para onde eu quero ir, né? exato. Nós estamos falando de números, né? Obviamente que moda tem um lado muito peculiar, muito feminino, do toque, do conforto, da autoestima, que junto com uma boa estratégia inteligente de analisar números, de entender. E quando eu falo números, não precisa ser algo muito complicado, né? Então eu percebo que muita gente tem acesso sim aos números, principalmente do online, por causa de site, quando É que faz ele traz já, venda. né, essas Ele traz informações. muitas informações, só que elas não foram treinadas para aprender como analisar esses números e transformar isso em planos de ação, o que é normal. E uma coisa que eu acho engraçada, eu sempre falo para as pessoas, por que os médicos estão sempre em convenções? Você olha lá o médico que você conhece, a dermatologista, Sempre sai uma cada hora eles tecnologia estão nova, um viajando, produto sempre está numa diferente, né? convenção, num curso novo, aprendendo algo novo. E eu falo, por que as pessoas da moda acham que não precisam? Quando a gente olha grandes empresários, grandes marcas da indústria têxtil, aí eu já vou para tecelagens, grandes feiras, as pessoas vivem viajando, vivem em busca de nova informação, né? Tipo, eu, Sim. por exemplo, dentro das empresas que eu trabalhei, eu tinha muito treinamento, eu aprendi muita coisa, fora os cursos livres que eu fiz. Sim. Não, que é essencial, não tem E como. até hoje eu faço, Sim. até hoje. Então, eu acho que é você ser curioso, sabe? Querer entender como fazer aquilo melhor, aprimorar processos, rever processos, também é muito importante. Ser Sim. curioso, como é que eles estão fazendo aquilo? Por que aquela marca está se destacando? O que ela está fazendo de diferente? Olhar com um olhar de empreendedor. E não com um olhar de tipo, eu tô vendendo roupa, não, por que a minha concorrente, ela tá vendendo mais barato do que eu, e ela vai lá na marca, e ela tá pegando, tá me copiando, e não sei. Gente, isso é um pensamento muito pequeno. A gente precisa, se a gente quer crescer de fato e ganhar espaço no mercado, pensar com uma mentalidade. Eu sempre tem muitas palestras minhas que eu começo e cursos que eu falo sobre a mentalidade empreendedora. Sim, tem muito a ver com o brand da marca, né? E às vezes, que nem você falou, quer copiar o concorrente, porque tá vendendo. Mas cadê a autenticidade? E o brand é autenticidade. Né? O que eu vou fazer de diferente para me destacar no mercado? Porque tem tanta loja de roupa. O que faz você comprar aqui e não ali? Né? É isso que tem que ter esse feeling empreendedor para. E outra, nada impede de eu comprar nas duas. Mas como a pessoa está me atendendo? Que produto ela está oferecendo? Né? Eu acho que falta muito esse tato de chegar e fazer a lição de casa. O que eu posso trazer de melhor? Que composição? Que composição de roupas eu quero vender? Eu quero vender poliéster? Não que poliéster seja ruim, se ele tá ali com outras composições. Mas assim, o que eu quero trazer? Eu quero qualidade ou eu quero somente vender o bom e barato? Exatamente. Então, eu acho que falta essa curadoria. Né? Eu vejo muitas lojas que falam, nossa, cadê, né? Aquela essência, aquela autenticidade, aquela marca pessoal, que a gente escuta falar muito em rede social, né? A gente que sempre está estudando, né? Eu também, você também sempre por isso que a gente fica se perguntando, mas cadê? Exato, é por isso que eu sempre falo assim, sabe, essa metodologia que eu criei baseada em toda essa trajetória de trabalho e nas necessidades, eu falo, o meu trabalho é focado em branding, produto e marketing e vendas, né? Eu chamo marketing de vendas.
Não tem como, hoje em dia, antigamente você tinha um modelo de negócio que era vender produto. Uhum. Então, era muito fácil vender produto, porque as pessoas precisavam de um produto, elas iam lá e compravam. Uhum. E o mercado, o marketing, ele foi evoluindo, ele foi mudando. Sim. Ele saiu do produto e ele começou a ir para outras ações, visual merchandising, ações de Evoluir, vendas, né? vendas mais Expandir tudo consultivas. Hoje, para você comprar um produto, você precisa viver uma experiência de fato, que é justamente isso que você está falando. Uhum. Então, se você não oferece uma experiência, desde a hora que você chega com o carro, se te abrem a porta, se não abrem, se te sorriem, se oferecem um café, uma água, aquela personalização que a gente estava falando antes do podcast começar, porque eu estava falando que, para quem está escutando a gente aqui, né, que o futuro, ele tá muito na personalização. O comércio local, ele vai crescer mais agora. É uma boa hora para investir em personalização, em atendimento com excelência para o cliente, muito personalizado. Por quê? Porque as empresas, elas estão crescendo muito. Hoje tudo é inteligência artificial, tudo é automatizado. E a moda, ela gosta, né, desse atendimento, assim, próximo, de saber quais são como é que eu posso dizer? As mulheres, elas têm, ai não, minha coxa é muito grossa, né? A gente compartilha. Tem quem te escute na hora que você está ali provando uma roupa, ou de repente uma Exato. sugestão. Que eu acho que as lojas, né, elas devem, inclusive, investir nisso. Né, que nem você falou muito em treinamento, que você, nos locais Mas que você muito. trabalhou, teve treinamento, você também, né, dá treinamentos. E talvez falte muito treinamentos para as lojas, tanto na parte de atendimento. Acho que, no mínimo, as vendedoras deveriam ter noção de imagem e estilo, que combina com o quê, que tecido, qual caimento. Porque fica tudo ficou lindo. Você vai lá, ficou lindo. Não, e não é assim. Quando você Exato. traz esse que na realidade seria um diferencial, mas no futuro nem será mais um diferencial. Ter essa receptividade e falar, nossa, o cliente compra mais. Ele gosta, eu sempre falo que assim, primeiro a gente vende, a gente compra a pessoa. Então, se eu vejo que você tem uma boa aparência, se comunica bem, tá me atendendo bem, eu gosto de você. Logo, você vai começar a me mostrar as coisas da loja. Se eu vejo que elas estão alinhadas comigo, pessoa que me atendeu fez boas perguntas, entendeu mais ou menos o meu estilo, só de bater o olho, porque eu falo que a gente, sem dizer uma palavra, a gente comunica. Com certeza. Né? A gente comunica. Os acessórios que você usa contam a história sobre você. Sim. Você tá com acessórios dourados, mais sofisticados, minimalistas. Se você tivesse com acessórios coloridos, maximalistas, eu ia dizer que você tem uma personalidade mais criativa, mais exuberante, né? Sim, Só trocando os acessórios. Sim. Então, esse olhar que a gente tem que ter. Por isso que o treinamento é importante. Para você bater o olho e entender mais ou menos qual que é o perfil daquela pessoa, fazer perguntas estratégicas. Eu sempre digo, né, nas palestras que você já assistiu, que a gente precisa ser intencional quando a gente conversa com as pessoas e com os clientes. Para saber sobre a vida delas, o que leva elas a comprarem, quais são as ambições que ela tem. As necessidades. Exato, quais lugares que ela vai, o que ela quer aparecer, né, aparentar com aquilo. Então, quando você faz essa venda consultiva, quando você tem uma equipe altamente treinada, é muito bom. E eu falo para o empreendedor, aqui agora falando já de quem empreende, tem uma marca ou tem uma loja e contrata funcionários, eu falo, você tem tanto trabalho para tocar uma empresa, sabe? Para cuidar do teu financeiro, para escolher os produtos certos, para fazer fluxo de caixa. É muita etapa, é muita coisa. Fazer controle de estoque. Você faz tudo e você não treina o teu vendedor. E aí é o que eu falo. Aí, quem é o bom vendedor? É sempre o dono da empresa. E aí fica tudo centralizado nele. Sim. Porque não adianta ter o melhor produto do mundo se ele não tem uma equipe treinada, capacitada, que vai conseguir, de fato, porque não é sobre vender produto. É sobre fazer uma venda consultiva, é entender quais são as ocasiões de uso. Para onde você está indo viajar? Ah, bacana, você vai para Salvador?
A pessoa, ela precisa saber o que que usa em Salvador. Ela não pode. Eu vejo milhões e milhões de vezes quando eu tô em loja, muitas vezes trabalhando de influenciadora, gravando alguma coisa, Uhum. lojas de atacado, aqui lá de São Paulo. Eu ia falar aqui de São Paulo, lá de São Paulo. Que vem gente do Brasil inteiro para comprar. Então, muitas vezes chega gente do Acre, que é um super calor, de Goiânia, e aí tá conversando com a vendedora chega com um casaco, sabe, com camisa, com uma blusa de manga longa de poliéster e fala, ai, olha essa blusa aqui. Aí a cliente ela tem que falar, não, lá é muito calor, tal. Eu falo, você não precisa passar por esse papel, entende? Você já tem que saber, porque a pessoa vai confiar em você a partir do momento que você falar, lá é muito calor, né? Então deixa eu te mostrar umas blusas sem mangas e uns vestidos que acabaram de chegar. Você já não se sente completamente entendida? Ela Com fala, certeza. você confia na pessoa. Você fala, nossa, bacana, ela entende entende que eu quero, o que eu que eu preciso, preciso. porque é entender as necessidades do cliente, é isso. Exato. Porque eu acho que as lojas, principalmente de atacado, elas entenderam, né, depois de um aperto que elas passaram, que não é só vender produto e depois as lojistas ficarem estocando as multimarcas. Porque se elas não vendem, o ciclo ele não continua. Né? Então é por isso que eu falo, por isso que veio agora todo esse assunto da sustentabilidade. Sustentado é muito mais que tecido sustentável. É uma cadeia sustentável. A gente ter empresas sustentáveis, relações sustentáveis que perduram é fundamental para o crescimento de um comércio numa cidade, de um comércio local e tudo mais. Muito bom, Dani. Entrando um pouquinho agora em atacado, queria que você passasse como tá essa parte de atacado, tá com bastante essa parte de estratégia, porque muda muito, né, de atacado para varejo, para o varejo e para o e-commerce, né? Então você poderia passar como que tá funcionando, tá? Depois da pandemia teve muita gente que fechou, como que ficou tudo isso? Teve, eu acho que em todos os segmentos, né, Ju? Depois da pandemia, muita gente caiu, muita gente se levantou, muita gente se reinventou. Isso é o bacana, quando a gente percebe, porque eu acho que todas as grandes mudanças, tudo que acontece, todas as grandes revoluções que aconteceram pós-crises, trouxeram novas empresas, novos modelos de negócio, novos comportamentos. E eu sempre digo que quem sabe analisar esses comportamentos, quem sabe entender o que está acontecendo, lembra da minha frase do moda é você perceber o que está acontecendo para você justamente poder fazer planos de ação. E o que eu sinto das marcas de atacado é que cada vez mais as que estão se destacando e crescendo no mercado, são as que estão dando apoio para as multimarcas. De diversas formas. Então, muitas delas estão fazendo lives, muitas me contratam para fazer lives, porque a minha live não é só apresentar a coleção, ela já vem com uma consultoria de mix de produtos, de combinação, do que performa bem, não performa, tipos de tecido. Então, essa consistência das lives, ela tá vindo cada vez mais, as clientes gostam, porque elas estão comprando muitas vezes de longe, precisam entender melhor caimento, tecido. E nada melhor como alguém que entenda do assunto para falar, né? Porque vai trazer informações completas e elas vão conseguir. Porque você falar que essa blusa é linda, já cansou, não vende mais. Aquela frase, olha o tanto que fica linda, né? O que mais a gente vê. Não tem palavras. Não tem falar o tanto. Não tem palavras para dizer. 5 minutos de silêncio para essa blusa. Cansou, né? Eu sempre falo que não adianta, o ser humano ele é ávido por novidade. Então, lá atrás, isso foi, ai, nossa, que bacana, era novo, né? Você assistir ali. Hoje já acabou, né? A gente precisa estar se reinventando o tempo todo. E as marcas de atacado, elas também estão fazendo muitas ações com os vendedores, presenteando vendedores de multimarcas. Estão fazendo algumas ações especiais também, com questões de pagamento, troca de peças. É a tal da parceria. Que eu sempre falo, né? Networking, a parceria a longo prazo. Você pode escolher ter parcerias, só você ganhar, ou você pode escolher ter bons parceiros a longo prazo e caminhar junto e todo mundo crescer junto. Pode ser um caminho que demore um pouquinho mais? Pode ser, mas é um caminho que vai muito mais longe. E você ajuda muita gente, eu acho que isso é muito gratificante, né? Sim. Ai, que bom, né? Que os atacados aí estão mudando algumas coisas e para evoluir. Dani, para você, essa parte de inovação, inteligência artificial, tecnologia, você acha que ajuda ou atrapalha ali no desenvolvimento
né? Ali, tanto do varejo, do atacado. Eu sou defensora, né? Você também, né? Logo eu. Meu gente pai escuta sempre muito. trabalhou com novas tecnologias, então desde pequena eu já tinha computador. E tem muita gente que fica receoso, né? As Nossa, vai pessoas. roubar o emprego das pessoas. Não vai roubar o emprego das Gente, pessoas. para pra pensar. Eu tô Não é pra uma fazer coisa esse muito ignorante. conteúdo, inclusive, há muito tempo e eu quero fazer. Eu já tô com Sim, material, eu só preciso. Porque você precisa parar, fazer roteiro e sim. tudo mais. Mas eu quero mostrar para as pessoas o quanto o mercado de emprego evoluiu. Porque muitas pessoas, as vagas de emprego mudaram. Antigamente você tinha emprego de datilografia, não era? Sim. Quem era datilógrafa? Morreu na praia. Não Se existe você não mais. se reinventou, você morreu na praia. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Então, com toda a questão da evolução da tecnologia e dessa era digital que a gente entrou, muitos novos empregos se formaram. Sim. As coisas evoluem muito rápido. Então, antes você não tinha gestor de tráfego, você não tinha social media, você não tinha web designer. Essa parte, né, dos influenciadores, que é um gigantesco, né? Também toda a parte de cresceu influenciadores, muito. blogueiros, criadores de conteúdo. Hoje você já tem segmentos, Sim. né? Quem que é quem ali no meio das redes sociais. Então isso é o olhar que a gente precisa ter, porque não é porque chega a tecnologia, inteligência artificial, vai tirar o emprego de pessoas? Provável, porque a tecnologia ela traz também avanços, né? Ela traz coisas boas, coisas novas. Só que muitos novos empregos vão ser gerados também. Por isso que é aquela importância de sempre estar. Então a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo. A gente precisa sair da zona de conforto. É isso. Com você também sou super a favor. Eu acho que são ferramentas que auxiliam muito no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, em empreender, enfim, né? Nossa, muito. É óbvio que assim nunca vai substituir o ser humano. Mas eu acredito que ela ajuda na produtividade, muito rápido, sabe? Às vezes eu preciso resumir um texto rápido, sabe? Para alguma coisa, uma emergência. Às vezes eu tô sem alguma ideia, eu peço para ele uma ideia. Olha, é muito legal, eu gosto bastante. Você não sabe a última coisa que eu aprendi na inteligência artificial, que você pode fazer isso também, se você trabalha com ela. Eu pedi para o GPT, olha que bacana. Descobri esses dias, porque você vai descobrir, eu vou estudando, eu vou descobrindo coisas novas. Eu falei assim, GPT, baseado em todas as nossas conversas aqui, que legal. Fale sobre mim. Menina, você não tem ideia do que veio. Eu quase chorei, quase correu até uma lágrima. Mas é impressionante, porque assim, parece alguém da sua família, sua psicóloga, quem quer que seja, assim, falando sobre você. E aí... falou muitas coisas, assim, sabe? E é muito bacana porque ele vai a fundo mesmo. Então, por exemplo, ele falava que eu não gostava de modelos de negócios repetitivos, sabe? Que eu não usava estratégias que já eram saturadas. Eu valorizava muito a autenticidade. Pode perguntar, você vai se impressionar com a resposta. E depois você ainda pode perguntar. Me fale sobre... baseado nisso, então me fale sobre os meus pontos positivos e os meus pontos negativos ou pontos a melhorar. E aí ele te traça quais são os pontos negativos, positivos. No meu caso é sempre a mesma coisa, que eu já estou acostumada, que eu venho de mundo corporativo, né? Essa questão de ir para cima mesmo, tem que ter mais calma muitas vezes. Mas é enérgica, né? Então você quer ver o negócio ali fazer acontecer, né? Exato. E eu exijo muito, né? De mim, das pessoas que trabalham comigo também. Mas é por conta da sua trajetória, né? Que você tem esse perfil. Exatamente. Mas que eu acho ótimo, que é o que faz ir pra frente, né? É que eu falo assim, olha, a diferença é, você pode saber, eu posso chegar aqui nessa mesa e passar o meu conteúdo e ensinar 10 empreendedoras a como criar uma marca bacana. Uma ou duas vão fazer. As outras já não vão fazer o que precisa ser feito. As que fizerem, uma vai realizar de uma forma e a outra vai realizar de outra forma. Cada um vai realizar de uma maneira. Então, muitas vezes, você fala assim, faz live, que é bacana. Ela vai lá, ela tenta uma vez, não teve sucesso, ela fala, não, live não funciona. Ela contrata alguém de tráfego que não é muito bom. Não, tráfego não funciona. Não persiste, né? Execução. A execução. Assim, para mim, é a chave de tudo, é o clique.
como que é executado o teu plano de ação, sabe? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Como que você criou o cronograma? Elas estão capacitadas para isso? As ferramentas que elas precisam utilizar estão de acordo? Como a gente vem aqui no podcast. Sim. Você tinha todo um dia de gravação. Imagine se as ferramentas que você precisa para gravar não estão funcionando. Exatamente. Entendeu? Ou o sistema está caindo toda hora, ou alguma coisa assim. Tem um planejamento, como que vai ser a execução. A gente tem que pensar tudo nisso, porque a gente quer Exato. entregar o quê? Um serviço de qualidade, de excelência, Exato. né? Então, é muito válido, né? É imprescindível, eu diria, que as empreendedoras coloquem isso em pauta e façam, né? E quando eu falo, Ju, só te interrompendo um pouquinho, você não precisa fazer o melhor do mundo. Você precisa fazer o melhor com o que você tem e Sim. se superar a cada dia. Eu acho que é Sem isso, dúvida. sabe? Eu sempre falo para as pessoas, começa com o que você tem. Não é porque você não tem câmeras, que você não tem um microfone, que você não vai fazer uma entrevista. Eu falo, pega o celular, senta aqui, grava. Eu falo, todo mundo tem um celular, Sim. Daí entendeu? Então, se a é que gente... às vezes é mais fácil a gente ter agarrar o que a gente não tem no que a gente poderia fazer, Exato. né? Né? A gente não quer fazer todos os passos até É chegar ali. cansativo, né? E com Assim, quantas pessoas você falou para esse projeto dar certo? Quantas reuniões, quantas apresentações, quantas ideias, quanto tempo que você investiu nisso? É uma isso que eu falo, energia para e- daí vir alguém olhar e falar assim, Ai, foi entende? fácil, não, mas Não é uma foi. trajetória, né? E fora, né? Eu tá aqui, eu sou como consultora de imagem e estilo, né? Mas nessa área de moda, também tem a minha formação, que é qualidade, administração. Olha o tanto de conhecimento que eu tenho Uhum. para entender também, né? Sobre planejamento, sobre execução. Então, é um Exato. caminho que a gente trilha e a gente fala, o que eu quero, coisa sobre propósito, o que eu quero para minha vida, onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer. Exato. No meio do caminho, a gente vai ouvir muito mais não do que sim, muito, milhares. Não tem apoio. Aí você leva uma ideia e não sei o que. Ai, pra que você quer isso? Já tenho tanto de loja, já tenho tanto de consultora, já tenho tanto disso, já tenho tanto. Tem um monte de tudo. Exato. Eu vou ficar aqui sentada no sofá olhando E não é televisão, só o apoio então, assim, profissional, né? Eu falo que muitas vezes a gente não tem um apoio nem dentro de casa, porque até às vezes, muitas vezes nossos amigos, parentes, nem eles mesmos, né? Muitas vezes as pessoas estão ali atarefadas com coisas e falam, ai, tá bom. Não te dá aquele apoio que você precisa naquele momento. Sim. Muita gente tem apoio, mas muita gente não tem também. Então eu falo, a gente nasce sozinho e morre sozinho, né? A gente precisa ser exigente com a gente mesmo, Sim. sabe? Não pode depender do mundo externo. Claro. A gente precisa das pessoas para a gente conseguir Exato. realizar várias coisas. Mas tudo que a gente precisa, como eu li outro dia, está dentro da gente. Exato, essa inteligência emocional, essa resiliência, essa determinação, somos nós. É que, claro, que com apoio, com suporte, mas... muito, mas porque às vezes a gente só quer assim um abraço. Ai, que legal sua ideia. Nunca a pessoa não acha isso. Uhum. Ai, que legal sua ideia, vai dar certo, vai sim. Né? Às vezes isso é um start que às vezes a gente até precisa, um encorajamento, eu diria. Exatamente. Não, que é muito bom, que né? É muito válido. Porque quanto mais às vezes escuto as pessoas falando, mas é o que eu digo, muitas vezes para você dar esse start, você não tem isso. Né? Por isso que muita gente, eu acho que tem medo, principalmente do online, de aparecer em rede social, de gravar conteúdo. Eu vejo muito isso acontecer. Sim. Que fica todo mundo, vamos chamar de blogueira, vamos falar que não tem, sabe? Eu acho assim, quando a gente tira isso, não ligar para a opinião dos outros, as coisas fluem melhor. Com certeza. E falando em rede social, né, referente à parte de brand, tanto atacado varejo, né, o que você destaca, né, para esse trabalho nas redes sociais? Olha, as pessoas me perguntam muito sobre posicionamento. É muito bacana, porque eu, obviamente, atendo pessoas da moda, da área da moda, mas a gente fala para muitas mulheres, assim como você, porque eu acho que nós somos uma comunidade. Mulheres que gostam de moda, que são vaidosas, que trabalham. Sim, que gostam de umas ajudarem a outra, fazer network com a outra, porque como eu disse que a gente acabou de falar, ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa desse relacionamento sustentável para a gente trilhar um caminho. Exato. Então nós temos pontos em comum, o que faz com que nós sejamos uma mini tribo, né? Ou uma tribo muito grande, conforme vão, né, entrando mais pessoas e mais pessoas que têm os mesmos valores, né, as mesmas coisas. Então, eu vejo muitas mulheres dermatologistas, da área médica, da área de advogados, falando, Dani, como que você começou? O que eu preciso postar?
né? Por onde que eu começo? Eu sou nutricionista, eu quero vender o meu Aham. trabalho, mas o que que eu falo? Mas como que eu me organizo? E eu sempre brinco que eu falo assim, um dia eu vou lançar essa palestra, esse curso, não sei o que que vai ser. Mas um dia a gente vai falar sobre isso, porque eu acabo sempre focando muito na moda, Aham. mas como se posicionar, como fazer conteúdo estratégico, como usar os stories a seu favor, como ter uma comunicação direcionada para o que você quer. Aham. É fundamental. Eu acho que as redes sociais, elas começaram como um hobby, vamos dizer assim. Você Agora é ia uma lá no seu ferramenta pro final de negócio, semana, né? postava, né? Era Ah, uma tô na coisa de. praia, tô no show, Aí tô não seus sei na amigos onde. comentavam e tudo mais. Hoje, eu falo que já tá muito profissionalizado. Se você não tá usando rede social para ganhar dinheiro, você tá perdendo dinheiro. E tem muitas lojas que às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho rede social. Eu fico, o quê? Oi? É. Que, Mas o Brasil, que planeta você tá? eu sinto que o Brasil é um mundo à parte. Sabe por quê? Obviamente, eu sempre falo que o futuro das empresas é o online. Eu acredito muito no Omnichannel. Já estou há anos no Omnichannel, né? Desde que veio a Mário, né? Que a gente já montou esse modelo de negócio que tem o físico, o online, você compra aqui. Então, o Omnichannel, o que que ele faz? Toda a comunicação, ela se junta, seja no físico ou seja no online. Uhum. Então, o site, o Instagram, a loja física, as experiências, pop-up, tudo conversa, Sim. né? Todo mundo tá ali. E isso é muito bacana, a gente vê grandes empresas, só que a realidade do Brasil é que a gente tem muitas cidades pequenas que ainda tem muito a cultura do qual que é o passeio que você vai fazer final de semana? Você tá ali na sua casa, você quer sair, já trabalhou a semana inteira, você fala, eu vou lá dar uma passadinha na loja que eu quero ver o que tem. Uhum. Então, muitas vezes a dona da loja, ela tem esse pensamento, porque ela mora na cidade e o mundo que ela conhece, ela fala, as minhas clientes, elas vêm pessoalmente, ou às vezes eu mando para a loja dela, para a casa delas, uma malinha, alguma coisa assim. E ela não tem o pensamento, né, do quanto ela pode dobrar, triplicar as vendas dela através do online. Eu acho muito bacana essa parte de ter o online, mas eu acredito muito no poder do físico, Ah, com certeza. né? Porque a gente teve algumas pesquisas, físico, futuramente, eu acho que é uma coisa meio que impossível não existir. Eu acho que Me não acredito perguntavam tanto nisso. isso na pandemia. Eu me lembro que foi quando eu comecei a falar em público, assim, as pessoas me perguntavam: você acha que o físico vai acabar? Eu falo, ele nunca vai acabar. Sempre vai ter Nunca. público, não tem Ju, como acabar. 60% das vendas são feitas, ou seja, 60% do que tudo que é comprado na moda é sem intenção. A pessoa tava ali, parou, tropeçou, entendeu? Viu uma vitrine bonita, entrou na loja, gostou, comprou. Entende? Então, assim, a gente trabalha num universo que não é um universo assim, hoje eu vou comprar um blazer, a menos que você precise muito. Mas o universo feminino, a gente normalmente não precisa de nada. A gente tropeça, cai e compra, entendeu? A gente, tem um bege, tem o branco, mas eu quero o vermelho. Aí vai, Exato. compra o rosa e vai indo, né? Aquela Exato. coisa que... Então, 60% de toda a venda que é feita não tinha uma intenção de compra. Seja no online, seja no físico e principalmente no físico. Porque você está dando uma volta ali na tua cidade, viu uma vitrine bacana, sabe? Se identificou, falou, vou entrar, foi bem atendida e tudo mais, comprou. E se ela gostou muito da experiência, ela vai compartilhar com as amigas, com a família. Ou lá na rede social. Que ela vai voltar, vai fidelizar, e aí começa. É muito incrível tudo isso, né? Eu adoro. Eu acho incrível, sensacional. Dani, a gente está no fim já do nosso podcast, então quero fazer mais 2 perguntinhas para você. Primeira, né, você como aí gestora de moda, esse portfólio com essa trajetória incrível, qual o seu propósito? Nossa, compartilhar conhecimento com mulheres e fazer com que elas tenham liberdade financeira, alcancem seus objetivos. Isso daí, juro por Deus, saiu até no GPT. Eu te mostro depois. Demais, assim, demais. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso. Eu falei, nossa, eu acho que então eu tô passando o que eu tô querendo, porque eu sempre falo que a gente não faz nada sozinho. Eu acho que as mulheres, elas são muito carentes de profissionalização. Não sou a favor de mulheres empoderadas que batem na mesa. Eu acho que não é isso. A gente vive num universo feminino,
de mulheres que se acolhem, que se ajudam, que passam pelas mesmas dificuldades, a mesma solidão em muitas fases ali do sim. empreendedorismo, né, e tudo mais. Então, por que não se ajudar? Por que não se unir, Mas sabe? você acha que as mulheres estão mais nesse viés de uma acolher e uma ajudar a outra, ou ainda tem muita concorrência? Ah, não vou ajudar porque Ah, eu acho que estão, tem sim. muito, né? Eu sinto Não, que tem mas muito, eu né? acho que estão se ajudando, Estão Ju. se ajudando, né? Mas Estão. Eu acho que as mulheres, elas estão percebendo que elas precisam uma das outras cada vez mais. a gente vê Eu- que todo mundo é concorrente, mas mesmo que seja o mesmo serviço, a gente Uhum. consegue contribuir uma com a outra de alguma forma. Exato, fazer parcerias estratégicas, nem que seja um ombro amigo, sabe? Sim, Um conselho, o que quer que seja. sim. Mas eu sinto isso, sabe? Então eu vou indo, é muito bacana, sabe? Eu vou vendo que, poxa, cada vez mais eu vou conhecendo pessoas incríveis que nem você, que a gente se Obrigada, sim. conheceu A e gente se conheceu numa conversou. palestra, fizemos network e estamos aqui. E estamos aqui e vamos Incrível. continuar, muito provavelmente, sabe? Sempre juntas, o que Sim. precisar, né? Algumas vezes você me perguntou coisas, eu vou, eu falo, explico, Uhum. adoro. Então eu acho que do mesmo jeito que eu tenho também, né? Pessoas que me ajudam, que me Sim. apoiam, que eu recorro quando eu preciso. Sim. E, poxa, eu me sinto tão acolhida, Ju, quando eu posso contar, sabe? Porque Sim, eu é acho que muito a gente bom. vai indo na vida, são novos desafios. Todo mundo vê, né, o estrelato, mas ninguém vê o que você faz para chegar até ali. Exatamente. E eu acho que são muitos desafios, é muita superação que a gente passa no dia a dia, muita coisa nova que a gente tem que aprender. Uhum. Tipo, vou fazer uma palestra. Peraí, como é que eu faço uma palestra? Né? Porque uma coisa, sei lá, é apresentar, outra coisa é se engajar, você Sim. gerar conexão, você conseguir transmitir sua mensagem, fazer com que as pessoas coloquem em prática aquilo que você quer Tem que. que ter um propósito, né? Você tem que deixar uma mensagem para que o pessoal saia daquela palestra, daquele treinamento. Opa, o que eu tenho que fazer, né? Virou alguma Exato, chave? exato. Você não vai dentro de uma loja dar uma consultoria de imagem e vai ficar só falando. Você quer de fato que as pessoas Sim. gostem do que você está falando, que elas levem para a vida delas. Tem impacto na vida delas, né? Impacto positivo que, de fato, elas coloquem em prática tudo que a gente está passando. Não é muito mais. Não, é satisfatório, é Exato. incrível, né? Algumas consultorias que eu já fiz, as pessoas chegam e falam, nossa, depois que eu fiz a consultoria, agora eu me sinto bem com o meu corpo, com as roupas. Mudou a Fui em um vida. treinamento onde tinha vários gestores de renome e eu não me senti menor, porque eu sabia me vestir, eu sabia me comportar. Então, assim, Olha, você escutar isso e falar, uau, que incrível, arrepia, olha. que é o meu, né, o nosso propósito, é ajudar Exatamente. o outro, né, que E não é uma mostrar coisa que fútil, é uma coisa que vai exatamente, mostrar muito que além moda de não uma é roupa fútil. bonita, né? Roupa bonita Exatamente. você vai lá, você compra e veste, Uhum. mas se aquilo está refletindo o que aquela pessoa quer ser, a Exato. estratégia de imagem que ela quer passar, então assim, é muito mais além. Então, pessoal, moda não é fútil, moda é para a vida, né? Por isso A que a moda gente gera milhares de empregos, é um setor incrível. com um potencial gigantesco de crescimento, de tudo, né? Sim, Porque a gente aqui no Brasil, a gente produz fio, tecido, a gente fala muito do produto final, mas eu tô em toda a mas cadeia. Então é gigantesca, né? uma Quem vê cadeia um blazer assim não imagina qual foi todo o processo para chegar e ter um blazer, né? É um processo Exatamente. gigantesco, Uhum. assim, um processo incrível. Dani, aí para finalizar, quero que você deixe um recado para nossas mulheres. Aí, né, o mês Dia Internacional da Mulher, então a gente está comemorando Que com esse legal. podcast. Então, eu quero que você deixe uma mensagem que toque lá no coração e vire a chavinha de muitas mulheres maravilhosas. Ai, meninas, sejam determinadas. Eu sempre falo isso, sabe? Busquem os seus sonhos, não tenham medo, tenham coragem, sabe? Acreditem que vocês conseguem. Porque eu acho que a gente fica muito naquela zona de conforto, naquele medo de ir, será que vai dar certo? Eu falo que só tem um caminho, é o de ida, entendeu? E no meio do caminho você vai resolvendo tudo. É isso, tem que ir superando cada dia mais. E outro não, a gente já tem, a gente vai em busca do sim. Exato. Né? Esse é o meu lema, o não eu já tenho. Não, e eu sempre falo, você vai encontrar pessoas maravilhosas no caminho. Aproveita a jornada, sabe? Divirta-se, porque é gostoso demais. Sim. Dani, muitíssimo obrigada por topar estar aqui com a gente, dividir um pouco do seu conhecimento, porque é enorme, vasto o seu conhecimento. Agradeço de coração estar aí com a gente nesse projeto. Obrigada, adorei participar. E obrigada.
Semana que vem tem mais.